Olha, minha turma, vamos falar aqui de um assunto de suma importância para quem vai fazer Enem. Análise combinatória. Se você fizer um apanhado realmente de provas do Enem desde 2009 para cá, vocês vão ver que de análise deve cair em torno de 4 a 7 questões, envolvendo combinação, arranjo, permutação e, claro, o nosso princípio fundamental da contagem. Nas questões de análise, a ideia realmente essencial é você ler e interpretar. Por quê? Você precisa chegar à conclusão se tal situação representa uma combinação, se representa um arranjo ou então se representa uma permutação. Então, quando você lê a questão, visualizou, é combinação, é arranjo ou é permutação. Simples para eu poder diferenciar. Vamos dar um exemplo? Que você vai a uma pizzaria. Chegando à pizzaria, o garçom traz um cardápio com N sabores de pizza. Você então faz uma escolha de 4 sabores. Pergunto a vocês, a ordem de escolha isso influencia? Não. Então, nesse caso, isso representa uma combinação. É quando você tem uma quantidade qualquer e dessa quantidade eu vou apenas o que, minha turma? Escolher. Então, dizemos que combinação é quando a gente escolhe. Olha só o exemplo que eu dei. Eu dei um exemplo de N sabores de pizza para você escolher 4. Então, isso seria uma combinação de N tomado 4, onde o N é o todo e o P são as minhas escolhas. Então, relembrando, combinação de N para eu tomar P é N fatorial sobre P fatorial que multiplica N menos P fatorial, com a condição que o N seja maiores ou iguais a P. Então, eu dei um exemplo que você tem N para eu escolher 4. Imaginemos que você tem lá 20 sabores e desses 20 você vai escolher 4 qualquer. E 4 quaisquer, então seria combinação de 20 tomado 4. Usando a minha relação, seria 20 fatorial sobre quem, minha turma? 4 fatorial, que multiplica 16 fatorial. O 20 é o que eu tenho, o 4 é a minha escolha. Bom, se eu tenho 20 e escolho 4, ainda sobra o que, minha turma? 16. Então, é 20 fatorial, 4 fatorial, que multiplica 16 fatorial. Imaginemos agora que você, então, tenha comido a sua pizza e você, então, foi pagar a sua conta. Quando você foi pagar a sua conta, você usou um cartão de débito ou de crédito. O garçom, então, trouxe o valor, você, então, vai digitar a sua senha. Vamos supor que sua senha seja composta de 4 algarismos distintos. Pergunto a vocês, quando você pensou em escolher a sua senha, você escolheu ou você escolheu e ordenou? Você vai concordar comigo que você escolhe e ordena. Então, nesse caso, é um exemplo de arranjo. Você tem uma quantidade qualquer e dessa quantidade eu vou escolher e ordenar, no nosso exemplo, 4. Então, é para eu diferenciar. A combinação eu vou escolher e o arranjo eu vou o quê, minha turma? Escolher e ordenar. Então, dizemos que arranjo, quando a gente escolhe e ordena. Arranjo de N tomado P é N fatorial sobre quem? N menos P fatorial. Com a condição, claro, que o N seja maiores ou iguais a P. Então, vamos recapitular. Conhecemos hoje, então, 10 dígitos, de 0 a 9. Desses 10, você vai escolher e ordenar 4 para você formar a sua senha. Então, seria arranjo de 10 tomado 4, que seria 10 fatorial, que multiplica quem? 6 fatorial. Mas, garotinho, alguém pode estar pensando aí, então isso também é um exemplo de contagem. Verdade sim, minha turma. Qualquer situação que envolva arranjo, eu posso resolver então usando o chamado PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Então, é para eu diferenciar. Combinação a gente escolhe e arranjo a gente escolhe e ordena. Imaginamos então que você saiu da pizzaria com um grupo de amigos e foi ao cinema assistir a um filme. Chegando ao cinema, só tinha uma fileira vazia e vocês estavam em 10 pessoas. Vamos supor que essa fileira, então, tinha 10 cadeiras. Eu pergunto a vocês, de quantos modos vocês podem se sentar nessas 10 cadeiras? Turma, a ordem influencia? Vocês vão pensar aí comigo? Sim. Então, é um exemplo de arranjo. Só que, nesse caso, eu tenho 10 cadeiras e 10 pessoas. Observe só, turma, no exemplo da pizza, do cartão de crédito, você tinha 10
e escolheu 4. Agora não, eu tenho 10 e vou escolher os 10. Então, isso é um exemplo de permutação simples. Então, quer dizer que toda permutação é um exemplo de arranjo, mas nem todo arranjo é uma permutação. Então, para eu diferenciar, turma, quando é que eu vou dizer que isso é arranjo e que isso é permutação? No arranjo, você escolhe parte dos elementos e ordena. Na permutação, você vai escolher e ordenar todos. Então, no nosso exemplo, eu tinha 10 lugares para eu sentar 10 pessoas. Então, está lá. Permutação de n é n fatorial. Nesse exemplo, então, seria o quê? 10 fatorial. E nós temos também a permutação com repetição. Vamos supor, quantos anagramas, César, o que é um anagrama? Anagramas são palavras que eu vou formar usando as letrinhas. Vamos dar um exemplo. Roma é um anagrama da palavra amor. Se você trocar de lugares os elementos, você vai obter então novas palavras, como exemplo, Roma, amor, Omar, mora e assim vai. Então, anagramas são palavras que eu vou obter trocando as letrinhas de lugar. No caso de arara, observe que a letra A se repete 3 vezes e a letra R se repete 2 vezes. Então, permutação com repetição, que é n fatorial sobre A fatorial, que multiplica B fatorial, que multiplica C fatorial. Onde A, B, C são os elementos, o que, minha turma? Repetidos. Então, para a gente fechar, combinação, escolhe, arranjo, escolhe e ordena, e permutação, você escolhe e ordena todos os meus elementos. Fica aí uma dica muito importante para quem vai fazer agora Enem dia 12. Um abraço do Garotinho César.